Olá, eu sou o Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo a esse canal onde a prosperidade brilha na sua vida. E acredite, você precisa acreditar. Existe um caminho, existe um jeito, dá um pouco de trabalho, mas dá muito mais trabalho ser escasso e sofrer com as faltas de possibilidades. Hoje eu quero falar para você sobre algo bem importante, hein? Esse algo importante é que existe um gatilho da mente, que a maioria das pessoas tem, que se você tiver esse gatilho da mente também, as coisas vão ficar muito complicadas e você vai afastar dinheiro da sua vida. Você já percebeu que muitas vezes a gente afasta dinheiro, a gente se compara com outras pessoas e ao se comparar com outras pessoas fala assim, puxa vida, o que ele tem que eu não tenho? O que ele faz que eu não faço? O que ele gera que eu não gero? Por que para ele parece tão mais difícil o dinheiro e para mim parece difícil? Por que eu tenho que trabalhar tanto para fazer dinheiro e algumas pessoas fazem de uma forma muito mais fáceis? Por que para mim tem que ser tão difícil? O que acontece que parece que eu atraio problema? O que acontece que parece que o mês que ia sobrar mais dinheiro para eu poder fazer um investimento, para eu poder juntar dinheiro, eu quero fazer uma viagem para Disney, eu quero fazer uma viagem para outro país, eu quero trocar de carro, eu quero investir um pouco de grana, eu quero ter um pouco mais de liberdade, eu quero pensar um pouco mais de o que dá para fazer e não consegue porque parece que o dinheiro foge de você justo naquele mês que parece que as coisas iam ficar mais fáceis. A primeira coisa que você precisa entender, olha só, eu tenho visto umas pessoas me mandando muita mensagem no meu Instagram. E o Instagram é Bruno J. Gimenez, @Bruno J. Gimenez. Se quiser mandar mensagem, tudo, eu tenho olhado muito lá e também olho aqui no canal. E eu recebi nos últimos dias muitas pessoas falando, Bruno, tem alguma coisa que dá pra gente fazer com esse mundo tão injusto? Bruno, eu tô cansada de ver pessoas com tanta injustiça por aí, tanta briga, tanto estresse, o que eu faço? E essa história me fez o insight para eu vir e fazer esse vídeo aqui para você. Porque a questão é muito simples, é muito fácil de explicar. A questão toda é que nem todo mundo está afim de fazer o que precisa ser feito para prosperar. Porque prosperar tem um caminho, tem um jeito, tem uma disposição, tem leis naturais, tem um monte de gente do bem falando coisas certas. Quem segue funciona, quem faz exatamente o que eu falo aqui também prospera. Quem faz exatamente as dicas que eu uso também prospera. Para de brigar com o mundo, vai lá e se dedica, porque é muito mais fácil você arriscar, você testar essas dicas gratuitas que eu dou aqui, do que você ficar dando murro na ponta de faca. E aí eu falei para essa pessoa, a questão é o seguinte, sua linda, seus lindos e outros que eu vi, você está disposto a parar de assistir noticiário? Você está disposto a parar de ficar convivendo com pessoas negativas, incluindo os seus parentes, se necessário for, que é diminuir o contágio, é vê-los uma vez ou outra? Eu não sou contra a família, não. Você está disposto a se libertar de antigas convicções? Você está disposto de seguir os teus próprios caminhos? Parar de assistir o que é ruim? Você está disposto a parar de assistir novela? Você está disposto a não alimentar nenhum tipo de conversa negativa? Você está disposto a parar de olhar o mundo com crise? Você sabia que nesse exato momento, muito mais do mundo é um mundo lindo, cheio de bem-aventurança, cheio de alegria, cheio de bondade, cheio de felicidade? Você sabia? E que esse mundo injusto que você está falando, ou que outros estão falando, ele é o mundo que você criou? Pois bem, deixa eu explicar uma coisa para você, talvez você saiba, talvez você não saiba. A gente fala muito de atração, de tudo mais, e é aqui que entra esse gatilho que eu estou falando. Entenda algo, nós temos o racional e o inconsciente, duas partes do cérebro, uma visão clássica, antiga. O lado racional faz conta, faz número, pensa, e o lado inconsciente não, ele vê tudo colorido, ele vê tudo com sensação e imagem, e tem uma coisa clássica do inconsciente ou do subconsciente, como se dizia antigamente. Primeiro, ele não sabe a diferença entre presente, passado e futuro. Para ele está acontecendo tudo agora. Para ele está acontecendo tudo agora, para ele está acontecendo tudo agora. Segundo, ele age por emoção, emoção boa, emoção ruim, emoção boa, emoção ruim. E terceiro, e não menos importante, para o inconsciente não há diferença entre o que você pensa e o que você tem. Entre o que você pensa e o que você realiza, para ele é tudo a mesma coisa, me acompanhe. Então quando você está emanando para o universo, eu estou fazendo, eu quero universo, eu quero. Você está falando com a mente, mas você tem convicções internas. E se essas convicções internas forem diferentes, não, filhotinha, minha gatinha esfregando o rosto no tripé da filmadora. Então, quando as convicções internas, ainda que inconscientes, forem diferentes do que você está propagando, o que vai acontecer?
você não conquista. Você está querendo, mas tem um gatilho interno dizendo que não quer. Você está fazendo coisas que o Bruno ensina aqui, mas as coisas parecem que agem diferente. Para você, parece que a lei da atração funciona ao contrário. E não, a lei da atração funciona muito bem, porque você tem que entender que o objetivo declarado é muito diferente do objetivo propagado. A lei da atração não traz para você aquilo que você pede. A lei da atração traz para você aquilo que você pensa e sente, em nível consciente e nível inconsciente. Por isso, o resumo dessa história é que almas aflitas dificilmente vão prosperar. Almas aflitas repelem o dinheiro. Almas aflitas repelem a riqueza. Almas aflitas dificilmente vão ser ricas e abundantes, porque elas racionalmente estão propagando o que querem, mas emocionalmente o que elas estão fazendo? Estão sentindo uma vibração que é diferente. E como é que eu faço isso, Bruno? Você precisa aprender a controlar o seu inconsciente. Mas a melhor coisa que tem para controlar o inconsciente é, primeiro, começar a querer controlar o inconsciente, prestar atenção nele. E a segunda coisa é a repetição de um novo padrão, gente. Não tem como você apagar 100% algumas das programações que você recebeu, alguns dos paradigmas, mas tem como você ir caprichando, colocando novos paradigmas, escolhendo novos paradigmas, escolhendo novos paradigmas, escolhendo novos paradigmas, escolhendo novas crenças, novos pensamentos. E isso é repetir, é rechear, como é que chama? É suturar. Vem, gato, você quer aparecer na filmagem, ele tá louco pra vir aqui, o preto com o preto. Então isso é suturar, isso é você ir arrumando. E como que você faz isso? Convivendo com as pessoas certas, aprendendo, estudando e fechando-se na sua bolha de prosperidade. Não adianta nada você querer as coisas se você só fica reclamando que não tem dinheiro, se você só fica reclamando das coisas. Então por isso, pensa sobre o que eu estou falando.